Volta com o nosso Você Bonita. Aproveito para pedir para todo mundo mandar pergunta. Eu anunciei a pauta no início do programa. A gente vai falar a respeito da colostomia. E para introduzir o nosso assunto de hoje, eu vou passar uma nota para vocês referente ao presidente Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro passou por uma nova cirurgia para retirada da bolsa de colostomia e reconstrução intestinal. A cirurgia ainda é decorrência do atentado sofrido durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais. O procedimento, o terceiro desde o ataque, foi menos arriscado que os anteriores, mas o presidente foi submetido à anestesia geral e teve o abdômen novamente aberto. Jair Bolsonaro se recupera bem e deve ter alta em 10 dias. Esse é o quadro aí que a gente está atualizando, inclusive, para o público. Então, hoje, convidamos ele, que é cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Tiago Costa Ribeiro. Bem-vindo. Muito obrigado. Para falar a respeito aí da cirurgia, de alguns detalhes, algumas coisas importantes que, claro, nós, leigos, digo, não médicos, observamos, tentamos entender, enfim, e acontecendo aí com pessoas que estão na mídia, de forma geral, sempre causa mais curiosidade, né? Então, até para que a gente inicie a pauta, a gente tem um vídeo para passar para vocês daqui a pouquinho que ilustra um pouco do que o doutor vai explicar. O que é, então, a colostomia, né? A colocação dessa, que eles chamam de bolsa de colostomia. Tá. Para explicar o que é uma estomia, no geral, uma colostomia é uma estomia do trato digestivo. Uma estomia é uma comunicação, um desvio direto do trato digestivo para a parede abdominal, para a pele. Tá. O trato digestivo, em última análise, é uma mangueira, uma visualização para quem está vendo, é uma mangueira que começa da boca e termina no ânus. Ela vai mudando o seu nome ao longo do trajeto, mas em última análise é uma mangueira. Tá. E ela é composta pela boca, esôfago, estômago, todos os métodos do intestino delgado, o cólon inteiro, que é o intestino grosso. E aí depois, no intestino grosso, o conteúdo vai se transformando em fezes e as fezes são eliminadas pelo canal anal. Tá. Qualquer desvio que você faça nesse caminho é conhecido como uma estomia. Se você fizer um desvio no estômago, é uma gastrostomia. Se você fizer um desvio no cólon, você tem uma colostomia. Então as fezes, ao invés de passarem pelo caminho original e serem evacuadas pelo canal anal, elas vão ser eliminadas pela parede abdominal, direto na pele, e vão ser coletadas nessa bolsinha, que é uma bolsa coletora, onde o paciente vai conseguir limpar essas fezes ao longo do dia. Você trouxe até a bolsa pra gente? Eu trouxe um exemplo de bolsa de colostomia, são vários no mercado. Só para o telespectador ter uma noção, a alça intestinal ela é presa na parede abdominal, na pele, e essa bolsa ela fica acoplada na pele. E essa bolsa ela pode ser trocada várias vezes ao longo da semana. O ideal é que o paciente troque o menor número de vezes possível e que a bolsa fique bem acoplada. Certo. Tem vários modelos, esse é o modelo mais simples do mercado, é o modelo que o paciente consegue encontrar basicamente em qualquer loja. Ela fica grudada e as fezes vão sendo coletadas nesse reservatório. Certo. E o paciente não precisa descolar essa parte da pele, ele simplesmente limpa a bolsa aqui por baixo, né? E de tempos em tempos, normalmente entre 7 a 10 dias, ele troca por uma bolsa nova. E a troca é feita em consultório ou ele pode fazer sozinho? Com o passar do tempo, o paciente aprende a fazer completamente sozinho. Tá. O ideal é que o paciente fique totalmente autônomo com relação à sua colostomia. Porque as colostomias podem ser temporárias, então você pode reverter depois de um certo tempo, elas podem ser definitivas. E por isso que o paciente precisa aprender, ou ele, ou os familiares, ou idealmente todos, precisa aprender não só a colocar, como ajustar, como deixar ela bem presa, técnicas para deixar preso. E até a questão da higiene mesmo, Sim. né, do paciente. Sim. Vamos colocar o vídeo, então, doutor, para a gente entender como acontece a cirurgia, né, na prática. Olha lá, se puder aí comentar nossas imagens. A cirurgia da colostomia, no caso, ela é feita no cólon, ou intestino grosso, que é denominado aí como large bowel. E a ideia é que as fezes não passem mais pelo reto, não cheguem mais próximo do canal anal. E tem vários motivos para que você queira que isso aconteça. É um procedimento cirúrgico. Hoje a gente consegue fazer esse procedimento cirúrgico de diferentes formas. Lógico que no ambiente de trauma, normalmente essa cirurgia ela é por via convencional, por corte na barriga, mas pode ser feita por via minimamente invasiva de maneira eletiva. E a ideia é você trazer o intestino, seja ele no intestino mais distal, no sigmoide ou no transverso, que nem está explicado aí, para a parede abdominal. E você pode
prender as duas bocas, tanto a que tem as fezes, tanto a que vai ficar exclusa do trânsito, aquela que não vai passar mais nada, na parede abdominal. Isso é uma colostomia terminal, onde você vai ter apenas uma boca, e o exemplo anterior foi uma colostomia em duas bocas. E depois a bolsinha. A bolsinha que a gente mostrou, então, que fica aí coladinha, bem presa, né? Aí na imagem dá pra ver bem. Ó. Bem presinha na pele. Aproveitando o caso até do presidente, e antes de falar de outras causas, enfim, outros diagnósticos que sejam necessários, cirurgias como essa, e que podem ou não ser revertidas, no caso dele, o que foi feito e por que ele teve que fazer a colostomia, então? Aquilo foi uma cirurgia de urgência. Certo. Foi um trauma, no caso, é bem conhecido que foi uma facada, e que teve uma lesão no intestino grosso. Há uma opção de você fazer uma só a rafia, você reparar o orifício que foi produzido, ou não, ou você fazer a colostomia mais ou menos no mesmo lugar onde foi lesado. Tá. Isso depende de uma série de fatores do intraoperatório. Tamanho da lesão, se o paciente está estável ou não, se sangrou muito ou não. Então, naquela ocasião, foi optado por fazer a colostomia, porque a rafia, propriamente dita, tem alguns problemas, do tipo vazamento no pós-operatório. Entendi. Então, optou-se por fazer a colostomia, que é uma coisa mais conservadora, para tirá-lo da urgência. E nesse cenário, uma colostomia temporária. Prova disso que depois de um certo tempo ele foi reoperado para reconstrução de trânsito. E o que acontece é que assim, o órgão até consegue, então, voltar ao normal para essa retirada. Então, como foi possível retirar a bolsa e reverter o quadro durante esse período que ele ficou com a bolsa de colostomia, o órgão ali estava se regenerando, diminuindo a inflamação e voltando ao normal. Sim, a reconstrução de trânsito, que é a retirada da bolsa, ela nada mais é do que você juntar duas bocas de uma mesma mangueira. Certo, né? que tinham sido separadas. Então, essa junção normalmente é feita com pontos ou grampos cirúrgicos, depende muito de onde você vai fazer, e ela segue uma série de cuidados, basicamente 2. As duas bocas, elas têm que estar bem irrigadas com sangue, e elas têm que estar próximas, não pode ter tensão puxando as duas bocas para cada lado, para tentar fazer com que o maior sucesso dessa cirurgia. E é óbvio que o intestino que não estava passando fezes, depois de um certo tempo, depois de alguns meses, a mucosa dele fica um pouco atrófica, porque ele não estava sendo utilizado. Mas à medida que ocorre a junção e as fezes voltam a passar, depois de algum tempo, volta tudo ao normal. E claro que tinha um período, então, porque isso aconteceu em setembro, se não me engano. Setembro, né, Ju? Que foi a facada. E então, a retirada agora, normalmente tem que ter aí um mínimo tem. Do Porque período. Que, no caso dele, imaginando, na verdade, nos casos gerais de trauma abdominal, onde você tem grande contaminação da cavidade com fezes ou até mesmo com sangue, que foi o caso específico, é muito comum, depois dessa cirurgia, você criar aderências entre as alças e o intestino. Acho que uma analogia mais ou menos seria se o intestino fosse uma mangueira, você colocasse essa mangueira dentro de um balde, que seria a cavidade abdominal, e jogasse cola ali dentro. Então, a mangueira fica grudada nela própria e ela fica grudada na parede abdominal. E para você conseguir reconstruir o trânsito, você precisa separar as coisas. Entendi. E essas aderências, elas vão ficando mais frouxas à medida que o tempo vai passando. Por isso que você dá um intervalo para que as complicações da cirurgia de reconstrução sejam menores e que a cirurgia seja mais segura. Muito bom, perfeito. Usamos aí o exemplo, então, do presidente. Já já a gente fala de outras possibilidades, né, e outros diagnósticos que também vão ter aí a indicação da colostomia. Antes tem perguntinha para você, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Simone, um beijo. Gostaria de saber se é comum aparecer hérnia na região da bolsa de colostomia. Excelente pergunta. Doutor, vamos responder a perguntinha da Simone, uma excelente pergunta, né? Quem quiser comentar aí alguns casos, enfim, que conheça, pode colocar pra gente, tá? Ela quer saber se é comum aparecer hérnia na região da bolsa de colostomia. Sim, eu acho que para responder isso, primeiro tem que falar o que são as hérnias no geral. Sim. As hérnias são defeitos da parede abdominal. Ou são orifícios que não existiam, que passaram a existir, ou orifícios que existem, mas que estão maiores. Então, a colostomia, para ser feita, você precisa fazer um orifício na parede abdominal por onde a alça do intestino precisa passar. Esse orifício, normalmente, ele fica justo à alça do intestino.
E com o passar do tempo, muitas vezes esse orifício começa a ficar um pouco maior do que a alça em si. E ao redor dele, outras vísceras tentam sair. E isso é a hérnia, esse orifício maior. Alguns cenários são mais comuns a presença da hérnia do que outros. Então, colostomias feitas em vigência de urgência cirúrgica, o paciente está obstruído, onde a alça do intestino está maior do que ela é realmente, ela está maior naquele momento. Normalmente, esses pacientes têm maior risco de hérnia paracolostômica do que os pacientes feitos de maneira eletiva, mas todos podem apresentar hérnia paracolostômica, sim. E o tratamento ele é ou você reverte o trânsito, você reconstrói o trânsito e já corrige a hérnia. Se o trânsito não puder ser revertido, se o paciente tiver uma colostomia definitiva, existem algumas técnicas para você ajustar este buraco na parede ou trocar o lugar da colostomia e colocar em outro lugar, na parede abdominal. Tá aí. E a questão até da alimentação, existem aí algumas restrições. Para a colostomia, você não tem grandes restrições alimentares, porque em última análise você tem todo o intestino e grande parte do cólon. Então você consegue produzir fezes propriamente dito. Quando você tem estomias mais proximais, que não envolvem o cólon, estomias envolvendo o intestino delgado, aí sim você vai ter maiores restrições com uma dieta que consiga fazer um bolo mais firme. Uma dieta que vá fazer o paciente perder menos líquido pela estomia. Entendi. Mas a colostomia, normalmente, o paciente consegue ter uma dieta normal. Vida normal. Tá aí. Perguntinhas do público, na tela. Obrigada, Ana. Um beijo. É possível viver sem intestino? Pergunto, pois tenho Crohn e já fiz muitas cirurgias. Atualmente tenho o intestino curto. Eu até ia entrar nesse detalhe, aproveitando até a pergunta da Ana, de outras doenças, então, e outros diagnósticos que talvez tenham aí a orientação também da cirurgia, né? Nesse caso dela, como é, doutor? Para essa pergunta em específico, o intestino curto. Sim, é possível viver com o intestino curto. Existem algumas doenças do aparelho digestivo, então alguns eventos traumáticos onde o paciente perde grande parte do intestino, não só o grosso, como o intestino delgado também. E isso é uma condição muitas vezes dramática, porque ele precisa do intestino para absorver os nutrientes, pelo menos uma certa quantidade, uma certa metragem de intestino. Com esse intestino curto, o paciente vai ser obrigado a repor alguns nutrientes de maneira parenteral, ou seja, na veia. Então, quem tem o diagnóstico intestino curto mesmo, de verdade, muitas vezes precisa de ter catéter para conseguir fazer nutrição parenteral na veia em casa. Não precisa necessariamente estar no hospital internado. Uma alternativa, no Brasil ainda isso engatinha, né? Mas uma alternativa seria o transplante de intestino. Que é onde você, da mesma forma que você faz transplante de fígado, transplante de rim, você conseguiria colocar o intestino de um doador no paciente receptor. Essa cirurgia ainda é muito embrionária no Brasil, as complicações ainda são muito grandes, mas ela já é estabelecida. Num doador foi óbito? Isso, geralmente um doador cadáver. Diferente do transplante de rim, onde você consegue ter um doador intervivos, o transplante de intestino é doador cadáver mesmo. Tá aí. Mais perguntinhas do público. Obrigada, Ana. Um beijo, viu? Na tela. Roberta, obrigada, um beijo para você. Preciso tomar anestesia geral, então, para o procedimento? Sim, a resposta é sim. A cirurgia de reversão da colostomia ou reconstrução de trânsito é um novo procedimento intraabdominal. Então, a anestesia é geral. Se o acesso vai ser pela via de laparotomia, que é o corte na barriga, isso é uma outra questão. Mas a anestesia sempre vai ser geral. Vai ser geral. Sempre. Doutor, eu li a respeito das pessoas que têm os pólipos, múltiplos pólipos, né? Que acaba sendo até mais comum do que a gente imagina e descobre em exames de rotina, às vezes, esses pólipos. Também podem aí, enfim, numa questão, ter que fazer a colostomia? Exames de rotina de cólon, que eu acho que dá para começar por aí. A partir dos 50 anos, de maneira geral na população, sem considerar antecedente familiar e tudo mais, a partir dos 50 anos seria interessante que um paciente fizesse sua primeira colonoscopia. Pólipos são crescimentos da mucosa do intestino, né? E são tumores benignos, normalmente benignos. Quando eles são retirados precocemente, pequenininhos, normalmente pela própria colono-diagnóstica, você resolve o problema. Se ele for deixado lá, esse pólipo progressivamente vai crescendo, se transformando, isso eu estou falando em anos de crescimento,
e pode se transformar num câncer de colo, um câncer de intestino grosso, colo retal. Não é comum você fazer colostomias por pólipos, mas é possível, e talvez seja a principal causa de colostomia hoje, você fazer por câncer de intestino. Que pode ter evoluído. De um pólipo. De um pólipo. Entendi. Mas fazendo a colonoscopia, retirando o pólipo, você resolve todos esses problemas e não precisa chegar num No extremo. próprio exame já é retirado, né? Sim, a maioria das vezes sim. E eles surgem, tem aí fundo genético? Pode ter fundo genético o surgimento dos pólipos, mas isso não é o comum. Pólipos são muito comuns na população geral, então a chance de você eu apresentar pólipos ao longo do nosso envelhecimento é gigantesca, por isso dá colono para todo mundo acima de 50 anos. Mas algumas doenças genéticas cursam com vários pólipos, mas aí não seria um ou outro pólipo eventual, é polipose, é o cólon tapetado por pólipos, mais de 100 pólipos por todo o cólon. E aí é uma condição diferente. É uma doença genética rara, não é frequente na população, mas aí tem uma conduta específica. Como a gente sabe que o cólon inteiro é gerador de pólipos e desde muito cedo o paciente começa a apresentar pólipos muito novo, desde a sua infância. Então, esse é um paciente formador de câncer. Então, normalmente nas poliposes intestinais, a gente indica a cirurgia antes do paciente apresentar câncer. Entendi. E daí, é claro, se o exame é indicado a partir dos 50 anos, ele não vai ter nenhum sintoma, imagino. Não. Que aí está o problema, né? Acaba sendo assintomático. A gente quer pegar os pólipos sem sintoma. A gente quer pegar os pólipos naquele exame de rotina. Porque é aquele pólipo pequeno que será ressecado e que você nunca mais vai se preocupar com ele. Tá aí, gente. Quem quiser fazer perguntas também, eu me lembrei exatamente pela questão, como você comentou, de ser mais comum do que a gente imagina. Então, de certa forma, tem que procurar o médico, tem que fazer o exame direitinho, o check-up, né, doutor? Todo ano completo. Aproveite que nós estamos no início do ano. É um ótimo momento para o check-up, para a gente prevenir, que é sempre melhor. Perguntinha do público. Quem escreveu para a gente? Na tela. Obrigada, Cris. Um beijo para você. Meu pai morreu com trombose de isquemia mesentérica. Se sobrevivesse, usaria essa bolsa de colostomia. Você poderia explicar o que causa essa trombose? Cris, a gente já conversa sobre isso. Obrigada pela pergunta. Deixamos uma pergunta, então, doutor, da Cris. Ela quer aí entender a questão, né, o que aconteceu com o pai. Então, ela diz que o pai dela morreu com trombose de isquemia mesentérica. E se ele sobrevivesse, ele usaria, então, a bolsa de colostomia. Você poderia explicar o que causa essa trombose? A isquemia mesentérica, como é que funciona a irrigação do intestino? A irrigação de grande parte do intestino, ela é feita direta da aorta. O sangue chega direto da aorta por uma artéria chamada artéria mesentérica superior. E o sangue volta pela veia mesentérica superior. O que ela deve estar falando foi uma trombose, um problema no conduto da artéria. As causas são múltiplas. Uma causa que sempre vale a pena ressaltar são as arritmias cardíacas. O coração batendo fora de ritmo, algumas vezes ele produz trombos. Os trombos podem ser pequenos, não precisam ser grandes. Esse trombo sai do ventrículo esquerdo, cai na aorta e entope a artéria mesentérica superior. Só que essa é a artéria que leva todo o sangue para todo o intestino e nada no corpo sobrevive sem sangue. Então, do mesmo jeito que a coronária, quando entope, acaba infartando e matando certo tecido coronariano e cardíaco, e o paciente infarta, no intestino acontece a mesma coisa. Como não chega sangue, o intestino inteiro morre, ou grande parte dele. Às vezes esses trombos eles são pequenos e vão entupindo pequenos ramos. Então você tem segmentos de intestino que sofrem e outros que ficam preservados. Às vezes entope um tronco e todo o intestino sofre, que deve ter sido mais ou menos o que aconteceu com o pai dela. E a possibilidade aí de salvar o paciente dependendo da rapidez de chegada? Depende da rapidez de chegada e depende da causa. Porque existem causas reversíveis, como os dos trombos que migram, e existem causas irreversíveis. Então, tumores que invadem a origem da artéria mesentérica e obstruem, né, a artéria. Isso é uma causa irreversível, porque você não consegue normalmente desobstruir ali. Você pode até tentar fazer um desvio, mas normalmente não é tão eficaz. E aí, essa questão aí, até pessoal, né, Cris? Agradeço aí sua pergunta, mas uma questão pessoal do que foi o sintoma no momento, né, enfim, da dor, ou se aquilo é como no infarto é algo assim fatal e avassalador, né, e agressivo. A trombose mesentérica é um evento de difícil diagnóstico.
O que chama muito a atenção é uma dor abdominal muito importante, súbita, que não é proporcional a nada que o paciente esteja apresentando a mais. Clinicamente, normalmente ele está grave, então ele chega ao pronto-socorro normalmente muito grave, mas do exame físico dele nada chama muito a atenção. Entendi. Então tem uma disparidade entre o que ele está referindo de dor, o que ele apresenta de outros sinais e o que ele apresenta de exame físico. O diagnóstico é bem difícil de ser feito inicialmente. Puxa vida. Obrigada, Cris. Tem mais perguntinha, né, Glaucia? Vamos colocar na tela, então. Aproveitem. Regina, obrigada. Um beijo para você. Fiz uma colectomia direita e retirei um pedaço do intestino grosso. Posso ter deficiência de alguma vitamina? É esperado que não. Na colectomia direita clássica, o que você perde de intestino é um segmento muito pequeno, e é o segmento de cólon. O cólon, normalmente, ele não está relacionado à absorção de nutrientes, no geral. Ele está mais relacionado à confecção das fezes propriamente dita, então ele absorve muita água, mas os nutrientes eles são absorvidos no intestino delgado, via de regra. Então não é esperado que você tenha deficiência de vitamina. O que pode acontecer, e isso normalmente é temporário, é uma alteração do hábito intestinal. Então aquele paciente que evacuava uma vez por dia, começa a evacuar 2, 3 vezes, principalmente nos primeiros meses. Mas isso normalmente é reversível e ele volta ao patamar anterior ou algo muito próximo do que era anterior à cirurgia. A cirurgia. Tá aí. Dá tempo, hein, gente? Tem bastante pergunta. Daqui a pouquinho? Doutor, minha pergunta é a seguinte. Hoje, o que você tem visto clinicamente falando que é mais comum aí de problemas no intestino, pelos hábitos que a gente leva, né? Pelas condições hoje alimentares, pelo sedentarismo, pela questão de uma alimentação muito rica em conservantes, em produtos industrializados? Você está pensando em queixas do consultório, quais são as queixas mais frequentes? O que é mais comum mesmo? A queixa mais frequente com relação ao intestino é uma dor abdominal difusa, muitas vezes associada a flatulência ou distensão abdominal, cólica e alguma alteração do hábito intestinal. Ou um paciente tem diarreia, ou o paciente tem uma obstipação, uma constipação crônica. Essas são as principais queixas. E as doenças mais comuns do consultório, no dia a dia, é a intolerância à lactose, uma coisa que grande parte da população esquece, né, que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente para de produzir a lactase. E isso acaba fazendo com que o leite não seja digerido de maneira adequada e as bactérias do intestino digiram esse leite e produzam gás. Então, isso é uma questão. E as intolerâncias, então doença celíaca, ou então assim no intestino irritável, e são essas doenças mais comuns no consultório, com essas dia a dia mesmo. Com as suas queixas. Tá aí, gente, e tudo ligado... principalmente do intestino irritável, agora pensando e juntando aqui coisas de outras pautas, tem aí uma relação direta com a parte emocional, né? Muito, muito. É uma doença intimamente relacionada aos transtornos de ansiedade. Então, muitas vezes você tem que tratar de maneira conjunta o transtorno ansioso para você conseguir melhorar os sintomas. Porque os sintomas eles podem ser dor, uma dor abdominal difusa, inespecífica, uma alteração de hábito intestinal, que pode ser tanto a diarreia quanto a constipação. E o diagnóstico é uma coisa um pouco difícil de se fazer e trabalhosa, porque você não tem um exame que você consiga afirmar a doença. Você precisa excluir outras doenças e colocar o paciente no quadro clínico compatível. Por isso que às vezes é trabalhoso você fazer diagnóstico. E olha, o intestino é o tal do segundo cérebro mesmo, né, doutor? Pensando em tudo isso, a gente, resumindo, é o nosso segundo cérebro. Vamos fechar com perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Samanta. Um beijo. A diverticulite pode acontecer novamente após a reversão da colostomia? Diverticulite é algo também mais comum do que a gente imagina, né, doutor? A diverticulite é extremamente comum, ainda bem que os quadros graves, os quadros complicados que vão levar à cirurgia, eles são a minoria isolada. Normalmente a diverticulite é um evento benigno, tratado apenas com antibiótico e com uma dieta especial. Então a cirurgia é a exceção. Só que nos casos que você precisou operar, normalmente a colostomia é uma boa alternativa. Mas é aquela colostomia que é temporária, você vai reverter depois de um certo tempo. Só que se sobrar divertículo no cólon que restou, sim, você pode ter outras diverticulites. Tem que seguir a dieta, tem que fazer os exames direitinho. Diverticulite já falamos aqui. Enfim, gente, todo cuidado é pouco. Eu vou fazer um agradecimento ao doutor. Muito obrigada. Parabéns pela pauta, né? Grandes informações aí, riqueza aí nos detalhes. Dr. Tiago Costa Ribeiro, cirurgião do aparelho digestivo. Vou fazer um agradecimento ao Hospital Moriá, tá? Então lá nas redes sociais, @Hospital Moriá, e ao seu site, doutor abreviado, tiagocostaribeiro.com.br.
doutor abreviado thiagocosta-ribeiro.com.br. Muito obrigada, doutor. Te espero numa próxima oportunidade. E a gente...